Irmãos, era para eu ter vindo aqui numa outra sexta. Os jovens não deixaram. Aí os jovens não deixaram, mas era porque era para vir hoje. Porque eu cheguei aqui e estava orando, pedindo uma direção de uma palavra. E aí no meio dessa palavra eu comecei a conversar com o pastor, tinha uma confirmação. E depois disso que a irmã viu aqui, preciso falar para os irmãos que assim nós vamos completar 14 anos. Esses 14 anos se levantaram 3 pais santos. Santos não, nós somos filhos de santos, eles se dizem. Eles disseram que assim, não iam sossegar enquanto a igreja não fechasse. Meu Deus. Eu falei, eu não vou sossegar enquanto eles não se converterem. E aí nós fomos, e essa luta foi rolando. Um dia nós chegamos na igreja, tinha uns animais mortos lá na porta. E aí eu recolhi tudo, catei e falei, mas ela que está com a gente. Aí peguei tudo lá de fora. E infelizmente, irmãos, na minha vida eu servia pseudos deuses lá atrás, antes de conhecer. Mas um dia eu conheci Jesus e aí tudo mudou. E aí eu vi que aquilo que eu achava que eu estava fazendo do bem não era do bem. Então eu fiz um propósito com Deus. Eu disse, todos aqueles que um dia eu levei para o outro lado, no nome do Senhor Jesus eu quero trazer. E aí ficamos ali. Um dia eu estava na porta da igreja, pastor, às vezes eu fico lá na porta, às vezes eu fico na outra esquina, orando ali, olhando, observando. Eu estava lá na frente do estacionamento, aí chegou um que eu conhecia, servia para os seus deuses. Ele me olhou e falou assim, tudo bem? Eu falei, tudo. Está fazendo o que aí? Eu falei, eu venho nessa igreja aqui. Não falei que eu era. Ele me olhou e falou assim, ó, tem uns amigos meus que me chamaram aí para nós fazermos um trabalho para fechar essa igreja. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é. Eu falei, então, eu sou pastor dessa igreja. Aí ele me olhou e falou, você está falando sério? Eu falei, estou. Pastor Roberto. Aí ele ficou, então eu não vou fazer mais nada não. Eu falei, que glória, velho, que bom, velho. Aí um dia nós estávamos lá na igreja, o culto acontecendo, e ele chegou. Eita glória. Aí eu fiquei observando, falei, olha. Aí lógico, chamamos os obreiros, eu fiquei atento. Mas ele ficou lá, assistiu, depois teve uma hora que eu acho que aquele que acompanhava ele ficou perturbado e saiu, foi embora. Eu falei, olha, está se convertendo, eu creio. Glória a Deus. Esses 3 centros aí, um eu sei que fechou. Glória a Deus. Os outros 2 é só uma questão de tempo. Eu creio. Se tem algo que eu posso falar para vocês aqui maior, é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Aleluia. Porque até mesmo Satanás, para agir, tem que ter uma permissão de Deus. Aleluia. Então, se permitiu isso, como o pastor disse que ele não sentiu, acredito eu que talvez seja por conta de ser uma encruzilhada, alguma coisa assim. Com chuva, eles escolheram um lugar bonzinho para ficar, né? Precisava acender vela, enfim. Mas maior é aquele que é o dono da igreja. Jesus Cristo, amém? Então, sinceramente, irmãos, eu gostaria que vocês abrissem o manual do crente, Bíblia Sagrada. Vocês vão entender porque a confirmação. No livro de Salmos, Salmo 73. Nós vamos ler 73. Nós vamos ler aqui 2 versos. Porque como é o Inário de Israel, não é versículo, é verso. Então nós vamos ler 2 versos aqui. E vamos ler para onde Deus nos leva, amém? Está dizendo assim, ó, o salmista Asaf diz assim: de fato, Deus é bom para Israel, para todos, para com o coração limpo. Quanto a mim, porém, quase resviraram os meus pés. Pouco faltou para que desviassem os meus passos. Amém? Só esses 2 versículos. Eu vou pedir para de repente você fechar o teu olho. Nós vamos orar. Soberano e eterno, Pai das luzes, aqui estamos, Senhor, para louvar e agradecer o teu santo e poderoso nome. Papai, eu sei das minhas mazelas, eu sei dos meus defeitos, das minhas falhas, das minhas limitações.
Mas eu sei o Pai amoroso que eu tenho, é por isso que aqui estou. Então eu te peço, Senhor, meu Deus, que o Senhor usa minha vida como uma ferramenta nas tuas mãos. Cura, liberta e transforma. Faz verdadeiramente aquilo que só o Senhor é capaz de fazer, para a honra e glória do teu nome. Se você pode, aplauda o Senhor no nome. Nós abrimos o livro de Salmo e nós nos damos conta que o salmista Asaf, ele vem dizer que Deus é bom, ele reconhece a bondade de Deus, mas ele também diz que quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Está dizendo, eu quase saí da presença de Deus. E quando você entra um pouco no Salmo, você vai se dar conta de que ele começou a observar a soberba, o orgulho, as coisas que o mundo oferecia. E aí, irmãos, começa a criar uma situação em que a gente sabe, pastores, que Deus é bom, mas a gente questiona. Deus é bom, mas não é justo. Pastor, que loucura é essa? Eu não sei, irmão, se eu sou o único que um dia já falei isso. Mas se você um dia pensou assim como eu tenho uma resposta para a tua vida. Porque a gente começa a dizer assim, Deus é bom o tempo todo. Mas por que eu passo por tanta luta? Porque eu não mexo com ninguém. E o mundo está sempre atrás de mim, me jogando pedra, procurando algo para me fazer perder a minha bênção. O Senhor é bom, mas por que eu tenho uma vida dedicada ao Senhor e a enfermidade bate na minha porta? O Senhor é bom, eu me dedico ao Senhor, eu me prostro diante de Ti, não tenho sábado, não tenho domingo, todos os dias para mim é um dia de abrir os meus olhos e cultuar o Senhor. Mas por quê? Trabalho tanto e o meu dinheiro mal dá para pagar os boletos. Eu termino um mês com boletos atrasados do outro. Asaf, irmãos, era um homem escolhido por Deus, um homem que tinha experiências com Deus. E algumas vezes, pastor, infelizmente as pessoas olham para os pastores e acham que o pastor é super-homem, super-mulher, não passa por luta, não tem dificuldade. O pastor está sempre rindo. O motivo de nós estarmos sempre rindo, nós sabemos que o nosso Redentor vive. Mas o pastor falou aqui que nós como homens também temos sentimentos, temos fraquezas, irmãos. E esse homem é um homem experiência, vivência com Deus, nos deixou um relato que é necessário de coragem. Porque hoje, se um pastor disser assim, irmãos, olhem por mim, porque meus pés estão quase desviando, meu Deus, as pessoas dizem, se você que é pastor está assim, imagina eu. Meu Deus! As pessoas não vão olhar para você e entender que você é humano, você tem sentimento. As pessoas vão olhar para você e achar que você é um super crente, sem capa, sem colocar a cueca por cima da calça, quando na verdade as pessoas deveriam estar orando, intercedendo mais pelos pastores, porque nós precisamos desse revestimento, dessa força. E eu quero agora, no nome do Senhor Jesus, trazer algumas confirmações para essa igreja. Não porque eu sou o pastor Humberto, não, porque Deus está me dando essa direção. A partir do momento que eu entrei ali por aquelas portas e conversando com o pastor, eu falei, Deus, o Senhor é maravilhoso. Glória a Deus. Vamos procurar saber quem foi Asaf. Vocês vão olhar ali em 2 Samuel capítulo 6, e vocês vão ver que num determinado momento, quando Davi assume o trono, ele se dá conta que no culto de Saul tem tudo. Tem liturgia, tem oração, tem palavra. O templo é maravilhoso, mas não tem presença de Deus. E
tristeza é essa, irmãos, onde tem tudo, mas não tem a presença de Deus. Aleluia. Porque infelizmente algumas casas de oração estão se transformando em casa de show. Para agradar as pessoas hoje, estão se deixando de pregar a palavra, e estão massageando o ego das pessoas. Mas a palavra de Deus não muda. Com Deus é sim, sim e não, não. Glória a Deus. O que passar disso é procedência do maligno. E eu já ouvi algumas pessoas dizendo assim: muitos são os caminhos. Não, é mentira. Jesus é o caminho, a verdade é a vida. E ninguém irá ao Pai se não for por Ele. Então esse muitos são os caminhos está escrito lá no livro de Acrescentares. Eu não sei se você tem aí na tua Bíblia, na minha não tem. Mas as pessoas estão andando, escrevendo um novo evangelho. Um evangelho onde você pode tudo. Ah não, pode fazer sim, pede perdão depois, meu irmão. Pecado repetido várias vezes se transforma em iniquidade. Porque você tem consciência que está errado, mas continua fazendo. A gente entra ali e nós nos damos conta que Davi, ele assume agora o trono. Só que ele sente falta de uma coisa. Tem tudo, mas sem a presença de Deus não é nada. Eu vim falar hoje para você aqui, meu irmão, que sem a presença de Deus nós não somos nada. Sem esse Deus que nos conduz, que nos dirige, nós não somos nada. Nós estamos vagando, irmãos. Então Davi resolve. Ele junta ali os homens, 30 mil homens ali, e vai aonde? Vai buscar a Arca da Aliança. Simbolizava a presença do Senhor. Glória a Deus. E aí a Bíblia nos conta, irmãos, que ele prepara um carro novo, uma carroça nova. Ele vai até a casa de Abinadab. A Bíblia estava, a arca, irmãos, perdão, estava na casa de Abinadab 20 anos. E durante 20 anos se tornou um amuleto, objeto decorativo. E Deus não pode ser um objeto decorativo na tua e na minha vida. Deus não ocupa o segundo lugar. Deus tem que ser o primeiro lugar na nossa vida. Porque se você não liga para Deus, Deus não tem obrigação de ligar para você. Então se você está olhando para Deus como um amuleto, um pezinho de coelho, agora eu preciso de uma sorte, irmão, esquece. Você pede coelho desse sorte, o coelho não tinha perdido o pé. Você está entendendo? Então Davi vai com a carroça nova. E a Bíblia diz que ele vai até a casa de Abinadab e seu filho Uzai e Aiô. Eles vêm conduzindo a arca, irmãos. A Bíblia diz que Davi estava se alegrando. Ele com todos os outros homens se alegravam. E eu fico admirado como tem gente que está fazendo a coisa errada e está festejando, que está fazendo aquilo que não agrada a Deus, mas está jubilando, está feliz. Davi estava feliz. Só que chegou a um lugar chamado Eira de Nagum, ou de Guidom. E ali é um lugar, irmãos, que a tradução quer dizer lugar onde as coisas caem. Só que esse lugar, irmãos, é um lugar plano. Não é pedregoso, não é um penhasco, não. É um lugar plano. E a Bíblia diz que no lugar plano, reto, os bois tropeçaram. Meu Deus. Eu pergunto para você, você já viu boi tropeçar no lugar reto? Então, você já viu alguma vez boi tropeçando? Mas eu preciso dizer algo para você, que todo mundo, irmão, que está fazendo as coisas de Deus de qualquer jeito, de qualquer forma, e que está se alegrando, que está jubilando, e que está, não, se eu estou feliz, Deus também está. Chegará um dia na sua e na minha vida, onde as coisas começam a cair. E a Bíblia diz então que os bois tropeçaram, mas em momento algum diz que a Bíblia diz que a arca ia cair. Mas Uzai, irmãos, ele estava ali do lado, e quando ele viu a arca de repente balançando, ele foi segurar a arca. Em outras palavras, no lugar onde as coisas caem, Uzai segurou Deus para não cair. Pastor, é possível isso? Não.
Mas de uma forma figurada, é necessário que eu e você venhamos entender uma coisa: Deus não precisa da nossa ajuda. Se Deus te deu algo de um jeito, entrega do jeito que Deus te deu. Não fica querendo enfeitar o pavão, contar historinha, irmão. Pastor, isso acontece? Acontece. Há muitos anos atrás, eu participava do Ministério Grande. Foi uma banda bem grande nesse ministério. E aí um pastor conhecido meu, conversando com a liderança daquela banda, falou assim: esse louvor que vocês louvam, a minha filha estava desenganada. E eu ouvi esse louvor, a minha filha foi curada. Glória a Deus. Todo mundo deu glória, mas era mentira. Meu Deus. A filha dele teve uma dor de cabeça. Eu estava acompanhando a história toda. Aí eu olhei para ele e falei: explosão? Que história é essa aí, pastor? E ele foi chocado, ficou bravo comigo. Eu falei: mas pastor, Deus precisa que você ajude ele. Porque algumas vezes Deus te entrega um negócio tão simples, e na tua forma de querer exaltar o nome do Senhor, não que Ele não mereça ser exaltado, mas você acaba saindo da fiação a qual Deus te deu. Então, se Deus disse para você chegar em alguém e dizer assim: olha, se prepara porque haverá testemunho, fala somente isso. Não fica querendo dizer: eu estou vendo chave cair. Irmão, se chave cair na tua cabeça, vai te machucar. Não fica querendo revelar, irmão. A maior revelação é essa daqui, a palavra de Deus. E como eu estava conversando aqui há pouco com o pastor, é isso que te digo o quê? E a gente precisa entender, irmãos, de uma vez por todas, porque Paulo está dizendo lá em 1 Coríntios 13 que aquele que fala em línguas é necessário que haja alguém para interpretar. Aleluia. Porque se não tiver alguém para interpretar, está edificando a si mesmo. E a pastora chegou aqui dizendo de gente que quer se aparecer. E aí você vê gente falando em línguas estranhas, eu acho lindo. Mas se não tiver quem interpreta, irmãos, a igreja fica perdida. Então, você não precisa aparecer. Nós precisamos diminuir para que Ele cresça na tua, na minha vida. Então a gente precisa entender que nós não fomos chamados, irmãos, para ser celebridade. Fomos chamados para ser servo. E servo faz aquilo que o mestre manda, obedece. Mateus está dizendo que nós devemos ser simples como uma pomba e prudente como uma serpente. A pomba, você está mirando uma pedra nela, ela está tranquilamente andando na sua frente. A serpente, ela não avança sem antes analisar o caminho. Crente que é crente não dá um passo sem antes pedir para o Senhor: é isso que eu devo fazer? Essa atitude que eu devo ter? Eu devo verdadeiramente fazer isso? Porque assim, vivemos num tempo em que o fato de eu ler a Bíblia, de eu vir à igreja, me dá uma autoridade de eu falar o que eu quiser. Não, pode falar o que você quiser, porque você pode estar mexendo nos olhos da pessoa que é os olhos a menina dos olhos de Deus, irmão. E aí você não vai prestar conta para homem. Nenhum pastor, nenhum membro da igreja vai pedir para Deus pesar a mão sobre a tua vida. Não, é Deus que justifica. E aí, como foi dito aqui também, todos aqueles que se levantam contra aqueles que são separados por Deus pagam o preço. Então, irmãos, a gente olha agora para Davi, cheio de boa intenção, mas o mundo diz que o inferno está cheio de boa intenção. Preparou uma carroça nova, mas não era aquilo que ia agradar a Deus. Fez festa, mas não era aquilo que ia agradar a Deus. E agora, irmãos, a Bíblia diz que Deus fulminou Uzá no momento em que ele tocou na arca, por conta daquela irreverência. Só que eu digo para você algo: quando eles foram buscar a arca na casa de Abinadab, precisavam pegar a arca e colocar no carro. Eu acredito que foi Uzá e Aiô que colocou. E por que Deus fulminou ali? Por conta
de uma irreverência. Não era para mexer e mexeu, não era para fazer e fez. Então, antes de nós sairmos fazendo qualquer coisa, precisamos pedir direção para Deus se é para fazer ou não. E agora a Bíblia diz que Davi, que até então estava fazendo festa, teve medo, entristeceu-se, porque infelizmente, irmão, nós vivemos um tempo que a gente faz o que a gente quer, e quando Deus vai corrigir, a gente faz biquinho. A gente reclama, fala da liderança. Não é homem de Deus, coisa nenhuma, não, está fazendo tudo. Não, irmão, irmã, bicho, bater as costas larga é pastor. E eu falo com experiência. Os irmãos brigam lá no Jardim Brasil, o pastor paga o papo aqui em Guarulhos. O pastor nem está sabendo, mas está pagando. E glória a Deus por isso, irmão, porque só se joga pedra em árvore que dá fruto. Se estão jogando pedra em você, é porque você está produzindo, é porque verdadeiramente você está trazendo a presença de Deus nos lugares, irmãos. Glória a Deus. Você está sendo diferente. E é isso que Deus está à procura, irmãos, de pessoas diferentes. Pessoas que não querem massagear a ego de ninguém, não querem ser amiguinho de ninguém. Eu quero ser amigo de Jesus, irmão, e do Espírito Santo. Eu quero verdadeiramente andar com Ele. Davi entristeceu-se, porque foi corrigido. E aquele lugar se chama até hoje Campo de Pérez Uzá, porque ali Uzá foi fulminado. Agora, nós entramos numa parte também de confirmação, porque Davi olhou e disse assim: como eu vou levar a arca assim? Não dá para levar a arca assim, porque Deus está fulminando o povo. Então ali do lado tem a casa ali, a casa de Obed-edom, um geteu. Então é melhor que morra um geteu do que morrer um israelita, um hebreu. Vamos levar para lá e deixa Deus tomar conta. Agora, irmãos, observem só uma coisa aqui nessa mensagem que é bem curiosa. Obed-edom, ele era do mesmo lugar que Golias. Quando ele viu o exército de Israel chegando, ele imagina o quê? Descobriram que eu sou um geteu e está vindo para acabar comigo e com a minha família. O que o senhor está dizendo o quê? Eu estou falando para você que aquilo que aparentemente era uma maldição, Deus está transformando em bênção para a tua vida. Aquilo que tentaram fazer para paralisar o teu ministério, é Deus te fortalecendo, fazendo você dobrar o teu joelho, colocar a cara no pó para se fortalecer na presença dele. Só que quando o Obed-edom recebe, estão trazendo a arca da aliança para casa de um geteu. E a diferença entre a casa de Obed-edom e de Abinadab é que se um lugar era um objeto, era um amuleto, no outro é a própria presença de Deus que estava comigo. A diferença está na forma que você trata o Deus que você serve. Com reverência ou com irreverência. Valorizando, olha que eu quiser agora. Não funciona assim. E aí, então eu imagino Obed-edom dizendo assim para os seus filhos: olha, quando passar diante da arca, façam reverência, porque isso é o próprio Deus vivo que está na nossa casa. E por conta desse tratamento, a Bíblia diz que em 3 meses a vida desse homem mudou. Então eu posso dizer para você que em 3 domingos a tua vida será transformada, a sua vida será mudada, porque nosso Deus é bom o tempo todo. Agora então chega a notícia para Davi: ei, Deus está prosperando Obed-edom. Glória a Deus. Aí Davi se preocupa em saber o que ele estava fazendo errado. Sabe aquela história? Errar é humano, mas persistir no erro é burrice. Então preciso dizer para você: dá tempo de você parar. É tempo de você mudar. É tempo de você parar de fazer aquilo que você não deveria.
É hora de você deixar de assistir ou de ouvir aquilo que não vai agradar a Deus, porque você é diferente. E aí então ele vê, ele descobre que a arca não foi feita para ser carregada em carro novo, em carroça nova, mas a arca tinha que estar no ombro dos levitas, os sacerdotes tinham que estar à frente, o povo tinha que estar preparado. Aí ele vem dar uma ordem, primeira ordem: sacerdotes, santifiquem-se, busquem verdadeiramente a presença de Deus. Ele dá uma ordem aos príncipes aí: olha, escolham homens da liderança de vocês, porque esses homens vão estar à frente da arca, quando essa arca estiver sendo trazida para a cidade de Davi. E aí então foi escolhido 2 homens. O primeiro, Asaf. O segundo, Jebutom. Jebutom. Esses 2 homens eram responsáveis pelo louvor, pela ministração, pela casa de Deus. Então, quando eu falo que Asaf era o escolhido, a gente vê que Asaf foi escolhido por Davi para carregar a arca. E agora, Davi, que antes vinha jubilando, fazendo festa, comemorando de qualquer jeito, ele dá 6 passos, e no 7º ele para e sacrifica. Glória a Deus. Preciso falar algo para você, irmão. Meu Deus. Talvez aconteça aqui, só lá na comunidade, porque não interessa a velocidade, o importante é a direção que você está indo. Não adianta você andar rápido, irmão, você correr, irmão. Não adianta você querer acelerar aquilo que Deus disse. 6 passos, no 7º sacrifica, e sacrificar quer dizer no 7º me obedeça. Agradeça, tenha gratidão a Deus por tudo que Ele tem te dado. Irmãos, eu tenho passado uns dias bem difíceis na minha vida, mas eu digo algo para você: Deus tem me dado muito mais do que eu mereço, porque eu não merecia o que Ele me dá. Então, irmãos, a gente precisa aprender a agradecer. Mas está difícil, pastor, eu sei. Pastor, mas eu sei. Mas Deus 6 passos, no 7º passa, para, sacrifica, agradece a Deus, irmão. E aí, irmãos, e aí então que a arca vem chegando, a cidade de Davi, olha que bênção, já não tinha mais pressa. Davi, que estava dançando na primeira vez de qualquer jeito, agora ele está jubilando, ele está com pouca roupa, irmãos, ele está com uma estola sacerdotal, ele está comemorando, ele está festejando. Quando ele vem chegando na cidade, Mical, sua esposa, ela olha e isso é comportamento do rei. O rei faz isso. Ela não entendeu que nós não temos cargos diante do nosso Deus, porque diante do nosso Deus nós somos adoradores. Ela não entendeu, irmãos, que quando a gente vem por culto, a gente vem cultuar. A gente não vem aqui observar o que o irmão está fazendo, sai irmão, não, a gente vem cultuar a Deus. E a igreja tem vivido esse tempo de Mical na história, porque as irmãs vêm, os irmãos vêm olhar, olha, o irmão ali estava totalmente distraído. A palavra está sendo pregada, o irmão está conversando, o irmão está passeando. A irmã vem para a igreja destilar roupa nova, decote, sapato novo. E se dá glória alta perto de mim, eu fico bravo. Mas eu pergunto para você: se você veio prestar culto, irmão, como é que é o seu culto? É de cara amalada? Teve um tempo na minha vida, pastores, que eu achei que santidade era cara feia. Eu já não sou bonito. Imagina fazendo cara feio, então. Parecia que eu estava batizado em vinagre. Aí eu entendi, irmãos, que o Espírito Santo do Senhor nos traz alegria. Que o Espírito Santo do Senhor não nos faz melhor do que ninguém, mas nos faz nos entender as fraquezas dos outros. E antes de eu falar alguma coisa para alguém, eu procuro
pessoa. Poxa, não ia gostar de ouvir isso. Paulo diz que a gente tem que ter paciência com as pessoas que são fracas na fé. Não é porque você é forte que todo mundo é. Então, se você é uma dessas pessoas que enfrentam o inimigo de peito aberto, lá é cabeça erguida, olhe por esses que são mais fracos. Porque um dia, assim como o pastor e a pastora foram recebidos no ministério, um dia aqueles que entraram de qualquer jeito largado, Deus entra na vida, muda a história, levanta para fazer a diferença. Então eu estou falando para você que entrou aqui hoje de cabeça baixa, eu vou lá só porque eu não tenho o que fazer. Chegou a hora de você mudar, porque Deus quer mudar a sua vida para você ser diferente, porque você vai deixar de ser influenciado, vai influenciar outras pessoas. Aí, irmãos, Davi é recolhido. Ele queria construir o templo, mas Deus não permitiu. Davi, tem sangue de inocente na tua mão. Você era um guerreiro, você tem sangue na sua mão. Eu vou aceitar o templo, sim, mas quem vai construir é Salomão. E quando Salomão constrói ali, irmãos, um templo que a presença de Deus desce naquele lugar, quem é que ministra os louvores? Asaf. Quem é que está vendo a presença de Deus naquele lugar, daquela forma? Asaf. É por isso que eu comecei dizendo para vocês, não é porque nós temos experiência com Deus que nós não passamos por luta. Não é porque nós temos experiência com Deus que nós estamos o tempo inteiro forte. Não. Muitas vezes nós estamos fracos, irmão. Mas a gente sabe que uma palavra nossa, mal direcionada, pode desviar alguém. Eu não estou dizendo aqui que nós somos super-heróis, não. É que nós pensamos nas pessoas que olham para nós e acreditam naquilo que nós pregamos. Porque, irmãos, imagina, sabe aquele que não tem também, não? Sabe aqueles irmãos e irmãs que você fala assim: e aí, irmão, como é que você está? Ah, eu estou fraco, pastor. Faz esse cara de agora. Estou fraco. Aí eu falo assim: gente, se você se comporta assim, quem é que vai ter curiosidade de conhecer o teu Deus? Meu Deus. Você está envergonhando seu Deus. Precisa fazer como a sua vida, vai tudo muito bem. Mas, irmão, honra teu Deus. Falei, eu sei que eu estou passando pelo vale, mas Deus não me fez para morrer no vale. O vale é a faculdade do cristão para chegar verdadeiramente no monte ali glorificar o Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, a gente vê para esse homem que escreve os salmos, e tem alguns salmos que são dados, como diz Asaf, mas foi feito pelos netos, pelos filhos, pelos netos. Está falando o que, pastor? Estou falando de legado. Estou falando daquilo que você vai deixar para a tua família. Eu vejo alguns jovens aqui, e eu tenho certeza que esses jovens não estão aqui por acaso. Esses jovens estão aqui porque eles são frutos de oração de alguém que lá atrás olhou e disse assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, como aqui também foi tiro. Então assim, é você profetizar: nenhum mal virá sobre a minha casa, porque o meu Senhor, Ele guarda. Davi um dia disse que ele foi jovem, hoje é velho, mas ele nunca viu um justo mendigando pão, nem a sua descendência, passando fome. Está dizendo que aquele que serve o Senhor, ainda por maior que seja a tua luta, a tua batalha hoje, ei, não é para você olhar para o teu hoje aqui, mas é para você olhar para a tua eternidade, porque na eternidade que Ele nos prometeu ter algo diferente. Jesus nunca prometeu, irmãos, nada de riqueza. Quem prometeu foi o chifrudo, lá em Lucas 4. Se você se prostrar e me adorar, eu te dou toda a riqueza do mundo. Eu te levo você num lugar mais alto. Ei, muitas vezes você está num lugar tão alto,
levado por quem não deveria te levar. E Ele só te levou nesse lugar alto porque Ele sabe que a queda será fatal para você. Então suba degrau por degrau, Glória a Deus. mas colocando sempre Deus na tua frente. Porque eu posso te garantir uma coisa, irmão: ainda que você caia, ainda que você seja como o Eutico da vida, que está dentro da igreja olhando para as coisas do mundo, e aí você acaba caindo pela janela. Porque quando a gente está dentro olhando para fora, a gente cai para fora. Meu Deus. Só que para a salvação de Eutico, tinha Paulo ali pregando, desceu, orou, ele ressuscitou e continuou no culto. Então eu preciso falar algo para você. Você que está aqui hoje, você que é jovem, você que já tem mais de 80, mais de 8, somos jovens ainda, irmãos. Estou caminhando para 60. Não sei se eu vou chegar lá, mas estou caminhando. E eu vou falar algo para você. A gente precisa de uma vez por todas parar de ser menino na fé. Parar de ficar procurando pelo ovo, ficar procurando desculpinha. Meu Deus. Porque a gente vai se dar conta de que na porta formosa era levado um aleijado. Esse aleijado era levado por homens que levavam ele até ali. E ali ele ficava mendigando moedas. Ele ficava mendigando ali. E depois que ele recebia aquilo, ele dividia com aqueles homens que o conduziam. E a igreja de hoje está andando assim, pastores. Aleijados. Eu só vou para a igreja se você for. Eu só vou se você passar em casa e me der uma carona. Jesus, né? Não, se me der carona eu não vou não. Não, eu estou cansado, trabalho o dia inteiro. Você acha que eu vou andar isso tudo? Curioso, irmãos, é que se fosse quando era do mundo para fazer o que não deve, não media distância. Alguns irmãos que se revoltam quando o horário da igreja passa alguns minutinhos, mas quando era do mundo virava noite, virava dia, não estava nem aí. Aí, mas para cultuar a Deus, passou de 2 horas de culto, não, está me enfadando, eu estou cansado. Ei, chegou a hora de você tirar essa capa de fariseu da tua pele, meu irmão. Chegou a hora de você verdadeiramente adorar a Deus. O culto está demorando, mas glória a Deus, é porque a bênção está descendo. É porque a glória do Senhor está sobre a casa. É porque o Espírito Santo do Senhor está conduzindo, irmãos. Então, para de murmurar. Para de fechar a sua cara. Quando você vê Deus usar o profeta, a profetisa, para falar com o irmão e não falar com você. Meu Deus. A Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Chorar com os que choram não é fácil, irmãos. Certa feita eu estava no velório, entrou uma menininha pequenininha chorando e eu não consegui segurar, eu chorei junto. Eu sou meio chorão, mas eu não consegui, eu chorei e falei, meu Deus do céu. E eu fiquei pensando nisso. Chorar com quem chora é fácil, o difícil é se alegrar com quem se alegra. É ver seu irmão receber a bênção e você não pensar, poxa, mas por que não fui eu? Eu vou na igreja segunda, quarta, sexta e domingo e não recebo. Ele vai de vez em quando. Só que ele vem de vez em quando e entrega o melhor culto a Deus. E aí você acaba vivendo no automático em todos os cultos, mas não abre a boca para glorificar. Para ficar em pé tem que pedir, fique em pé, irmãos. Para bater uma palma para ele, vamos glorificar, bate uma palma para Deus. A gente chega, senta, fica ali. É a 4ª pessoa da Trindade, o Jeová Júnior. Olha, cuidado aí, porque gente, Eita Jesus que fala na terra. Deus nos chamou para ser humilde. Ser simples.
para pregar o evangelho dele. É Deus. Não para falar aquilo que a gente pensa, o que a gente quer. Meu Deus. Glória a Meu Deus. Jesus. Me ajuda, Jesus. Asaf, irmãos, abre o salmo dizendo: meus pés quase se desviaram. Quase. Só que quando ele entrou no templo, ele percebeu que a glória aqui dentro é diferente. Que as coisas daqui não são passageiras. Que as coisas aqui são para a nossa eternidade. E aí então ele começou a entender que o ímpio tinha aquilo tudo, tinha uma vida aparentemente boa. Mas era só aparentemente. Porque por melhor que seja a vida, se não tiver Deus, é vazia. Não simboliza nada. Aí ele entendeu que lugar de crente não é observando o mundo, mas é observando a casa do Senhor. Eu não tenho o que fazer, eu vou dobrar meu joelho, eu vou orar pela minha liderança. Eu acho que não está certo, então eu vou orar para Deus mostrar. Mas a gente quer sair fazendo rebeldia. A Bíblia diz que rebeldia é como feitiçaria, irmãos. Sabe, pior do que as pessoas que saem aí colocando despacho nas portas das igrejas, querendo fechar os ministérios? As pessoas que estão dentro da igreja com rebeldia. Não vou alcançar a bênção. E ainda atrapalha algumas outras pessoas que ainda são jovens na fé. Meu Deus. Porque hoje em dia, irmãos, o que mais tira os irmãos de dentro da igreja não é Satanás, não são os mandingueiros, são os próprios irmãos. São os irmãos que quando você está no mundo diz assim: Deus tem um projeto na tua vida, hein? Deus vai te usar grandemente. E aí quando você entra, Deus começa a te usar, faz cara feia. Chegou agora, já quer sentar na janelinha. Tudo que o pastor fala, quer fazer, está aí. Gente, somos um povo eleito. E ao contrário do que se prega em uma seita, o céu do nosso Deus não é só para 144 mil, não. Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Está falando assim: tem uma para você, tem uma para o teu irmão, tem uma para o seu esposo, tem uma para aquele teu inimigo, daquela pessoa que vive falando tanto da tua vida. Está dizendo assim: há muitas moradas. Eu irei ao Pai, mas vocês não ficarão órfãos, porque eu vos enviarei o Espírito Consolador, o Paracletos, que o grego está dizendo Paracletos é um, estará vindo outro igual a mim, e esse estará com você em todos os momentos. Então a gente precisa entender isso, irmão. Da tua boca, no nome de Jesus, não vai sair mais maldição, mas vai sair bênção. Da tua boca há poder de vida e morte, mas você vai profetizar vida, cura, libertação, restauração. E até para aquela vizinha fofoqueira que você tem, porque é meio doido isso, irmão, mas assim, o diabo sabe aquilo que nós somos ontem. Deus nos vê numa situação de varão valoroso. Deus não está olhando hoje, está olhando a gente lá na frente. E tem aquele vizinho que sabe o que você fez ontem, antes de ontem, quanto tempo você ficou com a máquina lá ligada, o que você fez no almoço, o que você fez na janta, o quanto que você falou, o que você reclamou. Aí você tem que chegar nessa vizinha, porque, irmãos, tem mulher que tem uma língua que gosta, mas tem homem também que é feio demais. Ou os cabra fofoqueiros. Está repreendido no nome de Jesus, toda a língua que gosta. Mas você vai fazer diferente. Você vai chegar nessa varoa, nesse varão, e vai convidar para vir para a igreja. Glória a Deus. E
loucura é essa, pastor? Vai falar mal de todo mundo, não. Quando entrar aqui, o Espírito Santo vai tomar e vai se transformar no evangelista. Vai ser um dos melhores evangelistas da região. A gente precisa crer nisso, irmão. Pastor, isso é quase impossível, quase. Porque o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Eu creio verdadeiramente, irmãos, que se você crer e colocar a tua fé em ação, você vai viver o sobrenatural da parte de Deus. Eu não estou dizendo que você não vai mais passar por luta, mas você vai entender. Até Asaf, com toda essa experiência com Deus, passou por luta. Até pensou em desistir, mas não desistiu. Porque quando ele entrou no templo, ele foi fortalecido. Quando a fraqueza te pegar lá fora, há um lugar para você dobrar o teu joelho. Há um lugar para você me orar, para você me buscar, para você me engrandecer. O nome daquele que era, é e sempre será Senhor dos senhores e Rei dos reis. Porque esse ministério, essa igreja, é do pastor Onofre, é da pastora Gisele. Como eu costumo dizer na comunidade, não é do pastor Roberto. A igreja é de Deus, irmãos. Então, irmão, não olha para o pastor Roberto, olha para Deus. Porque o pastor Roberto vai te decepcionar, porque eu sou um homem, eu sou humano. Mas Deus nunca vai te decepcionar. E se o pastor Roberto estiver me decepcionando, ore pelo pastor Roberto. Ajuda o pastor Roberto. Vamos juntos um dia entrar na Nova Jerusalém, exaltar e glorificar o nome do Senhor, irmão. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Assim eu agradeço esta rica oportunidade e as palavras de ouro ao nosso Senhor. Que tenho eu no céu, amém. E não há na terra alguém que eu queira mais que a ti. Estou apaixonado. Cadê os apaixonados nessa noite por Jesus? Desesperado de amor, estou disposto a e construirei no monte um altar. O sacrifício sou eu. O sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Abro mão da minha vida por ti. Estou apaixonado. Só vai ter a presença que abre mão de algo. Você não vai conseguir ter presença de Deus se você não abrir mão das suas vontades, das suas mazelas. Não adianta. Não adianta. Não adianta minha vida botar a mão da glória se não abrir mão. Em um momento ou outro da vida tu vai ter que abrir mão de alguma coisa para servir o Senhor. Vou lá pra câmara. Para sentir a presença do Senhor tem que abrir mão, irmão. Às vezes vai ter que abrir mão de uma amizade, sim. Às vezes vai ter que abrir mão de pessoas que nesse momento não estão servindo para te acompanhar. Ah, pastor, mas eu tenho que pregar para ela. Deus vai preparar o momento certo, vai te fortalecer. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Há um momento determinado e certo para todas as coisas.
dele cada vez mais. Eu já não estou falando para você nem aceitar Jesus, porque você já aceitou, mas você está assim: eu preciso mais do Senhor. O que fazer? Para onde ir? Se só tens a palavra de vida eterna. Sabe como eu me converti na verdade? Todas as vezes que eu estava naquela igreja que eu fui na quarta-feira e tinha um apelo como esse para ter mais de Deus, eu vim aqui na frente, porque eu comecei a entender que cada vez que eu chegava perto do altar, o altar vinha mais perto de mim, que no altar tinha a presença de Deus, e eu não perdi a oportunidade. Talvez por isso eu estou de pé até hoje, mas não precisa vir não, se você não quer. Feche teus olhos, eu vou orar daqui mesmo, porque eu sei que tem pessoa que precisa disso. Senhor, em nome de Jesus, Pai, tua palavra foi pregada, Senhor, e nós entendemos muitas coisas nessa noite através da tua palavra, e que nós precisamos, Senhor, da tua presença, Senhor. Que não somente, Senhor, essas 3 semanas, Senhor, que a gente vai estar buscando a tua presença, falando de presença de Deus, mas até o fim deste ano, Senhor, para que, se o Senhor não voltar, nós entraremos 2026 na tua presença. Nós entraremos 2026, Senhor, ainda mais fortes, porque o Senhor estará conosco, Pai. A tua palavra diz, Senhor, que Ele aqui te diante pelo vale. O Senhor me mostra pessoas no vale, talvez aqui nessa noite, mas a tua presença também está no vale. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, Pai, derrama, Senhor, da tua glória, da tua graça e da tua misericórdia sobre as nossas vidas. Assim eu te louvo por esta palavra e glorifico o teu nome. Aplaudo o Senhor.